Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios, Srs. Representantes da Associação Nacional. Antes de mais, cumprimentá-los e dizer que é com enorme satisfação que os recebemos aqui no nosso grupo de trabalho e dizer-vos que, efetivamente, este é um processo para nós muito importante e queria deixar aqui algumas notas antes de colocar algumas questões concretas sobre a revisão da Lei das Finanças Locais, mas está enquadrado no processo de descentralização e gostava de deixar aqui algumas notas de enquadramento. O PSD, como é, penso eu, reconhecido por todos, é um partido descentralizador, é um partido que tem provas dadas sobre esta matéria e é descentralizador numa ótica de centralizar competências também para as autarquias, não só para os municípios, mas também para as freguesias. Isso está na genética do PSD, por isso nós não mudamos, portanto continuamos com a nossa genética bem identificada, por isso entendemos que este é um processo muito, muito importante. Aliás, nós quando estávamos no Governo, há 3 anos atrás, tínhamos um processo muito claro de naquela perspectiva mais da delegação de competências, portanto estamos com projetos piloto sobre aquilo que seriam as competências através dos contratos que foram estabelecidos com um conjunto de municípios, portanto em que a título experimental estávamos a testar um modelo, na nossa perspectiva, muito mais ambicioso do que aquilo que é o modelo atual proposto agora, em que nós estamos também empenhados. Deixar aqui uma nota também que, na perspectiva do PSD, e como já referi, portanto, a nossa ambição era muito mais do que isto, mas ainda assim, esta é uma matéria que o atual Governo não reverteu, e não reverteu significa que correu bem. As coisas não revertidas até correram bem. Mas nós, em termos práticos, tivemos 3 anos de paragem sobre uma matéria que estava a ter desenvolvimentos muito importantes. Ainda assim, o que importa mesmo, portanto, é o resultado, o processo e aquilo que daqui pode derivar. Havia, portanto, e nós ainda ontem, na audição ao Sr. Ministro da Administração Interna, o dissemos olhos nos olhos, portanto, que o Governo tinha um compromisso e que esse compromisso estendia-se até julho de 2017, portanto, há um ano atrás, que este processo deveria estar completado. Não foi, portanto, e avançou e o PSD entendeu que, sendo um partido centralizador, devia participar, portanto, num processo que envolve mais do que, ou que deve envolver mais do que um partido e deve envolver mais do que, ou vai ter efeitos acima de uma legislatura, portanto, vai envolver várias legislaturas. Daí, o PSD fez um acordo com o Governo no sentido de que este processo de descentralização pudesse ocorrer e ocorrer num prazo bem determinado, que não acontecesse como aqueles prazos que nós às vezes vamos conhecendo, que se apresentam um conjunto de intenções, mas os prazos nunca ficam muito clarificados e vão derrapando. E aqui havia um prazo bem identificado. E acho que era fundamental trabalharmos com esses prazos. Como eu já referi, portanto, o processo foi avançando, assente tendo em conta esta primeira fase de descentralização de competências para as autarquias, assente em 4 pilares essenciais. Um dos pilares tem a ver com a Lei Quadro da transferência das competências para as autarquias. Outro pilar tem a ver com a revisão da Lei das Finanças Locais, que é o assunto mais específico que estamos a tratar hoje aqui. Outro que tinha a ver com os decretos regulamentares, decretos setoriais, portanto que dependem da negociação direta entre o Governo e as autarquias. E, claro está, os envelopes financeiros, peça essencial nesta discussão. E aqui entendemos que estas matérias deveriam andar todas em simultâneo. Portanto, não poderiam avançamos com a lei quadro, sem que estivesse estabelecido qual é a nova lei das finanças locais, sem que estivesse estabelecido também quais são as áreas em concreto e bem em pormenor ficassem definidas naquilo que são as áreas setoriais a transferir e, evidentemente, os envelopes financeiros para saber quanto é que calha nesta discussão toda a cada um dos municípios.
No que respeita à Lei Quadro, como sabem, nós estamos num processo final de fechar a Lei Quadro e, ao mesmo tempo, também da revisão da Lei das Finanças Locais. São as duas matérias que cabem à Assembleia da República. Embora há um decreto setorial que cabe também à Assembleia da República, mas estes são os dois pilares essenciais que cabem à Assembleia da República. Portanto, a Lei Quadro e a revisão da Lei das Finanças Locais. Dou nota que sobre essas matérias também foi entendimento do PSD que a ambição deste processo dependeria tanto quanto a ambição da Assembleia da República, entenda-se dos partidos que estão na Assembleia da República, e avançasse tanto quanto a ambição da Associação Nacional de Municípios, porque há aqui uma negociação direta. Mas para nós era fundamental que, para avançarmos com a Lei Quadro e para avançarmos com a revisão da Lei das Finanças Locais, para nós era fundamental que houvesse um entendimento claro e bem identificado entre o Governo e a Associação Nacional de Municípios. Coisa que aconteceu na semana passada, portanto ficou estabelecido esse quadro de entendimento, ainda com alguns pormenores que faltam afinar, nomeadamente ao nível dos decretos setoriais, portanto compreendemos perfeitamente, e falta definir um processo que terá a ser discutido, não nos caberá a nós aqui, mas será discutido entre o Governo, com a Associação de Municípios, aqui quase como intermediário, ou como um facilitador, com os municípios diretamente, porque estamos a falar de 308 municípios em cerca de 20 áreas setoriais que vão ser transferidas e os respectivos envelopes financeiros. O PSD entendeu que neste processo devia ser um processo gradual, em que, e foi uma das matérias que nós defendemos, que não fosse, que a lei, sendo universal, devia funcionar com um processo gradual, ou seja, em 3 anos podíamos atingir a universalidade das competências que são transferidas, portanto foi uma das matérias que nós defendemos, e também dar nota que este mecanismo permitiu-nos também que fosse gerada aqui também, portanto, uma perspectiva positiva no âmbito daquilo que é este enquadramento agora com a própria lei que está em cima da mesa, com a revisão da Lei das Finanças Locais. E aqui temos alguns aspectos para nós essenciais e gostamos de ouvir os vossos comentários. Primeiro, um dos aspectos fundamentais é o cumprimento da própria lei, mas para isso não precisávamos da revisão da Lei das Finanças Locais. Eu, como dizia ontem, eu ainda sou do tempo, acho que todos somos desse tempo, em que ouvimos sistematicamente os senhores autarcas. Eu já fui vereador num contexto, agora também tenho essa particularidade de ser vereador na Câmara de Évora, portanto sempre ouvi este discurso de haver descentralização de competências, mas não vai o respectivo envelope financeiro e muito menos está a ser cumprida aquilo que é a Lei das Finanças Locais. E para nós, entendemos este processo, primeiro, como uma oportunidade do cumprimento da Lei das Finanças Locais. É um requisito fundamental para o PSD estar entendido sobre esta matéria. Portanto, já lá vão o tempo das desculpas e já lá vai o tempo das grandes dificuldades em que a Troika foi um fator limitador de qualquer possibilidade de cumprimento desta regra, mas agora estamos num contexto completamente diferente e mais porque ultrapassámos também aquilo que era o procedimento de déficit excessivo, portanto estamos em condições de cumprir a lei. Mas há aqui outras ambições que se impõem e era sobre isso que eu gostava de ouvir, nomeadamente aquilo que foi negociado ao nível do IVA, da comparticipação do IVA em matérias relacionadas com as comunicações, eletricidade, gás, restauração e bebidas, mas também são as denominadas receitas territorializadas, mas também sobre uma matéria que para nós nos parece muito importante, tem a ver com o pagamento do IMI sobre os imóveis devolutos do Estado, devolutos há mais de 3 anos, e que estes podem passar para os municípios e com isto podemos permitir que um conjunto de matérias caricatas desapareçam. Gostava também de vos ouvir sobre o fundo, em concreto o Fundo para a Descentralização, vamos chamar assim para ter aqui uma linguagem mais simplista, e dar-vos nota que o PSD entendeu envolver-se nesse processo, estou a acabar já, Sr. Presidente, na promessa que não faço segunda ronda, fica já o compromisso, e naquilo que são as competências em concreto por parte deste processo, entendemos que ele é importante não por vitórias políticas dos partidos, mas por aquilo que chega às pessoas. Temos essa convicção que chegaremos mais próximos das pessoas, ganharemos mais no processo democrático e, efetivamente, aquilo que é mais importante é, reconhecendo nós que os municípios gastam melhor que o Estado Central,
portanto, temos a possibilidade de termos ganhos de eficiência e de eficácia ao nível do funcionamento do Estado. Portanto, temos aqui vantagens muito importantes. Mas o que importa mesmo é que as pessoas ganhem com isso. Duas perguntas finais, portanto, têm a ver com como é que o processo agora vai ser desenvolvido na negociação na Associação Nacional de Municípios com as diferentes autarquias, porque, na nossa perspectiva, aquilo que eram as bases essenciais da Lei Quadro e da revisão da Lei das Finanças Locais estão praticamente concretizadas neste momento, com as afinações naturais, e as vossas sugestões são muito importantes, mas o que importa é o que é que vai acontecer a partir de agora, até para ficarmos todos descansados em relação a este processo, sendo que, como eu disse, aqui está feito, ou vai ser feito uma peça, 2 pilares essenciais, os outros 2 essenciais existem compromissos bem definidos, mas temos um prazo, digamos, relativamente curto, mas possível, até porque alguns têm implicações no Orçamento de Estado de 2019, portanto é preciso resolver já. Não podemos estar ad eterno numa discussão que não nos leva a nada. Por isso, o que é que se passa, o que é que se vai passar agora, nomeadamente nesta negociação município a município, e qual é o entendimento que a Associação de Municípios tem sobre esta matéria. Muito obrigado, Sr. Presidente, também pela tolerância.